Muito boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Hoje a diretoria da Anvisa se reúne para discutir se mantém a proibição no Brasil sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos. Desde 2009, esses dispositivos não podem ser vendidos no país, mas são facilmente encontrados no comércio popular ou online. Em dezembro do ano passado, a agência abriu uma consulta pública para que interessados pudessem participar do debate sobre a situação desses dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, com argumentos científicos e relatos relevantes relacionados ao tema. Considerando o público participante total, quase 59% disseram ser a favor de mudar a regra atual, incluindo a liberação geral, por ser menos prejudicial que o cigarro. Mas, para a maioria dos profissionais de saúde, o dispositivo tem mais de 2.000 substâncias e várias toxinas delas são cancerígenas. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, votou a favor da resolução que mantém a proibição no Brasil. Então, até o momento, o placar está em 1-0. É preciso maioria simples, ou seja, 3 votos para que a minuta seja aprovada. Mas a expectativa é que a Anvisa mantenha a proibição e ainda endureça alguns pontos, como a recomendação de campanhas educativas e reforço na fiscalização, incluindo no meio online, principal meio onde o comércio ilegal acontece. E a combinação de acúmulo de gordura abdominal com fraqueza muscular, que é natural do envelhecimento, aumenta o risco de desenvolvimento da síndrome metabólica em pessoas com mais de 50 anos de idade, o que pode facilitar o surgimento de várias doenças. As informações foram obtidas após um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, com a University College London, do Reino Unido. O trabalho, que analisou um banco de dados de quase 4.000 britânicos com mais de 50 anos, mostrou que as pessoas que possuem obesidade abdominal e fraqueza muscular possuem 234% mais riscos de desenvolver uma síndrome metabólica, em comparação com aquelas pessoas que não possuem nenhuma das duas condições. Além da própria obesidade, a síndrome metabólica diminui os níveis do bom colesterol e aumenta a glicemia e a pressão arterial. São as disfunções do metabolismo associadas à perda da força que explicam o grande impacto da fraqueza muscular no risco aumentado de síndrome metabólica. Na questão da fraqueza muscular, existe uma infiltração de gordura no músculo, situação que, além de ser responsável pela perda da força, provoca uma série de mudanças metabólicas no tecido que reduzem a sinalização de insulina, levando a uma maior resistência a esse hormônio, além de alterações no metabolismo da glicose e aumento da gordura no sangue. Com base nesses resultados, os pesquisadores ressaltaram a importância de praticar exercícios físicos, principalmente aeróbicos, para o ganho de força muscular durante o envelhecimento. E, de acordo com especialistas, a prática de exercícios físicos é uma das principais formas de prevenir a síndrome metabólica. Um relatório publicado por 2 ONGs acusou a Nestlé de adicionar açúcar em alimentos para bebês apenas em países pobres como Ásia, África e América Latina, incluindo o Brasil. Em alguns mercados da Europa, por exemplo, inclusive na Suíça, onde fica a sede da empresa, os produtos Ninho e Mucilon são comercializados sem adição de açúcar. Em sua defesa, a Nestlé explica que variações nas receitas entre países dependem de vários fatores. Nesta semana, um relatório apontado pelas ONGs Public Eye e IBFAN acusaram quebra de regulamento em valores de açúcares adicionados em alimentos indicados para crianças menores de 2 anos aqui no Brasil. A Nestlé foi responsabilizada pela adição da substância em alimentos para bebês somente em países da Ásia, África e América Latina, inclusive do Brasil. A denúncia trata dos produtos Ninho e Mucilon. Segundo o levantamento, em alguns mercados da Europa, também na Suíça, onde fica a sede da empresa, os alimentos são comercializados sem adição de açúcar. Em geral, entende-se que a empresa varia os ingredientes para arcar com os orçamentos de demanda para cada país, segundo as suas necessidades, que são avaliadas pela
pela própria Nestlé, substituindo até mesmo as proteínas por açúcares. O Brasil é o segundo maior mercado do produto no mundo, com vendas que somaram cerca de 150 milhões de dólares no ano de 2022. O nosso guia alimentar também contraindica o açúcar abaixo dos 2 anos de idade, mas a fabricante o adiciona em cereais que são indicados para crianças a partir dos 6 meses, segundo o Observatório da Saúde da Infância da Fiocruz. Ao todo, foram examinados 115 produtos vendidos nos principais mercados da empresa, nos países subdesenvolvidos. Desse número, 108, ou seja, 94%, contém adição de açúcar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que existe um duplo padrão que é injustificável e disse que a questão é problemática, tanto do ponto de vista ético como da saúde pública. Acreditam que os fabricantes podem estar tentando acostumar as crianças a um determinado nível de açúcar desde muito cedo, para que depois elas prefiram consumir produtos com alto teor da substância. Em nota, a Nestlé disse aplicar os mesmos princípios de nutrição, saúde e bem-estar em todos os lugares onde opera. E agora vamos ao Minuto da Economia. A semana na economia terminou como quase todas as outras, com o dinheiro cada vez mais longe. A pesquisa divulgada pelo IBGE de que no ano passado, em média, o rendimento mensal dos mais ricos, que são 1% da população, passou dos R$ 20.600, enquanto os 40% mais pobres ficaram com R$ 527, mostra bem a distância social no Brasil. E olhem que o assunto é apenas rendimento. Ninguém está falando em posses como carros, casas, empresas e investimentos. O valor revelado representa apenas o que todo mês foi para a conta de cada membro da família. Enquanto isso, nos mercados financeiros, as preocupações são com a tensão entre Irã e Israel, os juros nos Estados Unidos e as contas do governo brasileiro. Estes operadores deveriam receber uma aula dos mais pobres, que levam R$ 527 por mês para cada um da família. E eles não têm tempo nem para ouvir os argumentos dos governantes sobre os motivos pelos quais o orçamento não será fechado como prometido antes das eleições. Aliás, ouvir e entender. Eles sabem o que é terminar o mês com as contas no vermelho e sempre dão um jeito. São os verdadeiros economistas, porque sem falar em commodities, déficits, swaps ou outros termos chiques e complicados, seguem em frente, contribuindo para o aumento da renda daquele percentual que eu falei no começo, do 1% dos mais ricos. Criar um auxílio moradia de R$ 500 mensais para pessoas em situação de rua poderia custar quase 34 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Os cálculos foram feitos a pedido do Supremo Tribunal Federal. O direito à moradia está na Constituição e uma ação chegou às mãos do ministro Edson Fachin. O mandado de injunção, que pede que este direito seja respeitado em relação aos moradores de rua. O ministro pediu um estudo para saber quanto isso custaria aos cofres públicos e os valores foram apresentados. A ação da Defensoria Pública da União é usada quando alguma parte no processo quer fazer valer os direitos previstos na Constituição, que precisam de uma lei ou norma específica. O grupo formado por especialistas em economia e políticas da Corte avaliou quanto o governo desembolsaria para pagar o auxílio em vários cenários, que variam entre valores de 1 bilhão e 400 milhões de reais e podem chegar a 33 bilhões e 600 milhões de reais, conforme o número de pessoas que precisam de moradia permanente no país. Uma das vertentes utilizada foi um estudo feito pela Fundação João Pinheiro, que mostrou que 2 milhões e 400 mil brasileiros que recebem um salário mínimo sofrem com a falta de moradia. Outro cenário foi o estudo da mesma fundação, usando o que calculou em 5 milhões e 600 mil a falta de um lar para famílias de baixa renda em 2020. Mas quando são utilizados dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com base no Cadastro Único de 2022, o número cai para 236 mil pessoas em situação de rua. Em seu pedido ao STF, a Defensoria alegou que não existe
regulamentação do direito à moradia para pessoas em situação de rua no Brasil. O governo mostrou uma postura contrária em relação à criação do auxílio, com o argumento de que o país já possui leis e programas sobre o tema. Em abril do ano passado, Augusto Aras, procurador-geral da República, também foi contra o auxílio e ele argumentou que os programas como a Casa Verde e Amarela e o Minha Casa Minha Vida já tratam do tema com prioridade para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. E essa edição fica por aqui, mas eu volto com mais notícias ao vivo para você no Jornal das 22. Te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.